Olá, mulheres, boa noite. Estamos aqui juntas porque há um lugar na casa, há perdão nessa casa, há um lugar na mesa e você é minha convidada especial para essa live. Hoje nós vamos ter uma pessoa aqui que cresceu comigo nessa experiência do lar. É uma mulher extraordinária e nós vamos falar um pouco sobre o princípio do também. Amo essa música de Paulo Baruch, porque ela traz para mim essa sensação de casa, de lar, de estar perto da família, de estar junto. E é tão bom, né? Tão bom estar junto da nossa família, quando tudo está em paz, quando há amor. Então eu quero convidar você para você também trazer isso para a sua família, trazer isso para dentro do seu lar. Vamos enviar aí para várias amigas a nossa live de hoje. Nós estamos juntas, há um lugar na casa, há perdão na casa e nós estamos felizes por isso. Juntos pra casa de Deus Pai, esperança na casa. Nem por isso a Suzy está chegando aí pra gente conversar um pouco sobre esse passo do princípio do também e saber que em tudo o Senhor tem um propósito, né? Em tudo Ele tem um propósito conosco, com a nossa vida. E nós que estamos, né, de frente ali, que já temos construído o nosso lar, que já temos colocado isso diante do altar do Senhor. O Senhor quer aprimorar cada vez mais o nosso chamado. Sim, o nosso ministério, o nosso primeiro chamado é a nossa família. E nós estamos aqui dispostos a servir cada um deles em amor. E para isso, as mulheres precisam se desprender, né, de muitas coisas. Há lugar na casa, perdão na casa, há um recomeço nas casas e há uma restauração da revelação da presença do Senhor nos lares. E eu quero convidar você para essa live maravilhosa hoje. Vem junto, convida as amigas, manda avião aí para todas elas. Há um recomeço. Nada, tudo que o Senhor é dinâmico, nada é parado, tudo que o Senhor faz é dinâmico. Há lugar na casa. Glória a Deus por isso. Há perdão nos lares. Quantas famílias, né, precisam transbordar desse perdão dentro das suas casas. E nós vamos hoje trabalhar o princípio do também, baseado no Provérbios 31, a partir do versículo 15, né? E eu quero fazer esse início antes de chamar a Suelen, para colocar vocês a par do que, né, do que vocês podem esperar nesta live. E o princípio do também, ele vem a colocar a mulher num patamar de ser aquela mulher além do que se espera, né? Quando você olha para uma mulher que ela tem esse, né, estigma com ela, não é um estigma ruim, não é um estigma de estar sempre fazendo algo, mas aquela mulher que tem um olhar a mais, ela vai além, ela tem, não simplesmente fica ali no mediano de fazer, de ter uma atitude, de ter uma palavra, ela sempre vai além, ela transborda sabedoria no falar, nas suas atitudes, ela consegue olhar o benefício e não o malefício das coisas que acontecem na sua casa. É aquele velho, né, versículo que fala em 1 Pedro 5, né, 8, que fala que você não deve, né, colocar o mal com o mal ou o insulto com o insulto, a retribuição disso. Mas uma mulher que tem o princípio do também aliançado no seu coração, ela faz o quê? Ela pega isso, né, que pode se transformar em um mal dentro da sua casa, e ela faz o bem, ela transborda o bem, né? Então não pague o mal com o mal, nem insulto com insulto. Então a mulher que ela vive o princípio do também, ela vai pagar justamente tudo que está acontecendo, ela vai visualizar e ela vai transbordar uma bênção. Lembre-se, toda bênção que o Senhor, né, recai sobre nós, não é somente para nós mesmas. Nós estamos dispostas, como uma mulher que vive o princípio, a transbordar dessa bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Uma mulher que está ajustada com o princípio, ela vive por princípio, ela caminha por princípio,
ela vai sempre dar além do que se espera. Eu estava conversando com meu esposo no carro sobre isso e eu disse para ele assim: eu aprendi a caminhar por princípio. Porque muitas pessoas, uma hora um vai dar um conselho, outro vai falar alguma coisa, né? E você vai pegando aquilo ali e você vai tentando aplicar na sua vida para ver se dá certo. Só que, se você parar para pensar, só você tem a mesma, né? Tem uma digital única nesse mundo. E aí essa digital única é o que vai te conferir a sua identidade. O Senhor criou para você ser única. E aí, como única também, você vai ter um propósito. Mas para que haja esse caminho entre a sua identidade e você estar caminhando no propósito que o Senhor propôs para você, você precisa, nesse terreno entre ter a sua identidade e seguir nesse propósito, viver por princípio. Então, nessa experiência do lar, esse curso, ele ensina vários princípios. E isso é maravilhoso. E foi através desses princípios que eu comecei a viver uma vida diferente. Eu era uma mulher que tentava fazer o jeitinho de todo mundo. Uma me dava um conselho, outra me dava outro, outra me dava... E eu ia tentando aplicar e não dava certo. Até que eu parei e disse: Senhor, eu preciso ser restaurada. O quanto antes eu preciso de restauração. E eu preciso, era sobre mim que precisava essa restauração. Porque normalmente a gente olha para o outro, a gente culpa o outro, a gente culpa nossos filhos, a gente culpa nosso marido e a gente vai culpando muitas pessoas no caminho. Então eu disse: eu não quero, Senhor, mais culpar ninguém. Eu quero agora olhar para mim mesma e eu preciso entender esses princípios e eu preciso trazer para a minha vida. Então foi um trabalhar de um processo. Processo não dá para você fugir. Processo você tem que vivenciá-lo. Dani, mas é muito doloroso. Não é fácil. Por isso que o Senhor nos diz que estará conosco em todo o tempo. Ele nos fortalecerá, nos dará força, nos dará ânimo novo, redobrará, né, muitas vezes a nossa coragem, a nossa ousadia de passar no processo. E esse passar no processo princípio também, para mim, foi algo que começou a mudar o meu jeito de ser, a minha forma de atuar, a minha forma de ver. E eu sempre pensava: eu posso parar o meu expediente bem aqui, né? Isso eu tenho no meu coração. Onde eu trabalho hoje, né, no Tribunal de Justiça, nós mexemos com crianças e crianças que precisam de tratamento. Só que tem 2 meses no ano, que é abril e maio, que é os meses mais difíceis no meu trabalho, onde acontecem muitos casos de bronquiolite em crianças e essas crianças precisam de UTI. Então, eu fico à disposição durante esses 2 meses de quase 12 horas de trabalho. É um serviço público que eu trabalho 6 horas. Mas por que eu fico 12 durante esses 2 meses? Porque eu sei que tem crianças ali que estão correndo risco de vida. Então eu preciso ficar em alerta caso elas precisem de uma UTI. E como a gente faz esse encaixe? Como a gente corre atrás de UTI para criança? No ano passado, gente, a gente fez uma força-tarefa, eu e os meus amigos, né? Lá do núcleo, os juízes também, e nós não perdemos nenhuma criança no estado de Pernambuco para bronquiolite. Todas estiveram alocadas em UTIs. Então isso, eu poderia dizer assim: olha, eu só trabalho 6 horas, eu não quero nem saber. Tô nem aí, eu realmente vou cumprir só o meu expediente. Mas quando uma mulher vive por princípio, ela não vai olhar para si mesma. Ela vai olhar para aquilo que ela pode transbordar. Nós, como cristãs, nós não podemos ir somente até aqui. Porque Cristo, ele fez o sacrifício maior. E nós queremos viver o sacrifício de Cristo na nossa vida. Então, o princípio do também, ele vem a jorrar isso. E aí vem Provérbios 31, 15, que fala: combate a preguiça e a procrastinação. Ela é uma mulher constante. E o que inicia, ela termina. E o Provérbios 31, 15 vai falar sobre isso. De nós estarmos sempre dispostos, aquilo que a gente iniciar, a gente terminar. E aí o versículo vai falar no seguinte: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos em sua casa e dá as tarefas às suas servas. Ela já começa o dia bem, já começa o dia instruída, ela já começa o dia feliz, ela já
ela vai ali dando ordens, porque ela não come do pão da preguiça. Ela não é uma mulher que procrastina. Ela é uma mulher que transborda. E esse servir da mulher, né, que está com o princípio do também no seu coração, vai muito, muito, os seus atributos vai muito além do que ela mesma espera. Né? O Senhor coloca ela num patamar muito alto. E glória a Deus por isso. Não é porque nós somos merecedoras, mas é porque Cristo assim venceu por nós, pela sua graça. É pela sua graça. Viver a graça maravilhosa de Cristo Jesus, você entra nessa graça e você recebe do banquete. E o Senhor diz, eu te faço vencedora e merecedora de tudo que eu, o Senhor, conquistei. O Senhor divide conosco. Ele divide conosco. E a gente muitas vezes não consegue ver isso. Nós estamos tão atribuladas com tantos problemas, com tantas coisas. E nós vamos no dia a dia passando isso de geração a geração. Porque se você é uma mulher atribulada, você vai passar isso para os seus filhos. E os seus filhos vão copiar aquilo que você vive no seu dia a dia. Aquilo que eles observam de você. Tá? Então eu quero chamar a Suelen para a gente poder aqui fazer agora. Vou convidar ela para a gente fazer esse bate-papo. A experiência da Suelen com esse princípio. A Suelen foi a minha primeira aluna do curso de Experiência do Lar. Né, Suelen? Boa noite! Boa noite, meu amor. Com saudade de você. Eu também! Adorei a gente estar aqui juntas. Quanto tempo a gente não faz uma live? E, Sui, eu estava falando para as mulheres agora que você foi minha primeira aluna do curso Experiência no Lar. Você foi a primeira semente em que, quando eu coloquei aquele cartaz, né, você veio e surgiu. E nós éramos a mesma igreja, só que nós não tínhamos, assim, intimidade, né, para estarmos juntas. E aquilo te chamou a atenção, porque eu lembro de você compartilhar, né, que tinha um livro do Experiência do Lar, e que durante muito tempo esse livro estava fechado, que você teve um contato com a Dev, e essas coisas foram ficando para trás, e aí tudo foi passando até que aquele cartaz reavivou o seu coração para algo, chamou você para algo. E nesses 6 anos, né, de passados, desse dia, do primeiro dia do curso, experiência do lado da primeira turma, eu louvo a Deus porque Suelen hoje é uma mentora do curso Experiência do Lar, ela abre a casa dela. Foi todo um processo longo em que eu acompanhei, né, o marido também ali, ela orando por ele, para ter esse incentivo de abrir o seu lar. E eu louvo a Deus porque eu vi Suelen crescer, eu vi Suelen se desenvolver, eu vi Suelen começar a viver os princípios, princípio por princípio, a organizar o lar, né, dela, assim, tirando muito entulho, muitas coisas de lugar. Participei da primeira turma da SUI, tive o prazer de ir, né, SUI, na sua turma. E, glória a Deus, eu fiquei muito feliz naquele dia. E eu quero que você passe para as mulheres como foi que você conseguiu sair desse lugar de tanta procrastinação, né, que havia um livro fechado na sua casa, para você viver o princípio do também na sua vida. Como foi esse trajeto, né, que você vivenciou isso? Fala pra gente. Exatamente. Boa noite, meninas. Boa noite, guardiãs. Dani, prazer estar aqui. E quando a Dani me fez esse convite, o princípio do também, como todos os capítulos, né? Eu tenho testemunha em todos os capítulos, né, Dani? Mas o princípio do também, eu senti nele como se fosse um antídoto contra a procrastinação e a preguiça, como você falou. E de lá para cá, uma das coisas que me chamou a atenção também foi que, aprofundando até mesmo na temática do capítulo da dinâmica de personalidade, sobre os 4 temperamentos, eu percebi que o meu temperamento de aporte úmido, que geralmente são os sanguíneos e os fleumáticos, nós temos ainda uma tendência maior a gerar procrastinação. Porque para a gente nada é urgente, para os sanguíneos e para os fleumáticos tudo vai dar certo, nada tem pressa, sempre vai dar tempo de tudo, de tão otimistas que nós somos. Só que, se isso não for regulado no momento certo, na hora certa, com a intencionalidade certa, né? Isso é só um exemplozinho, né? Eu estou
falando para vocês uma pontinha que eu percebi que por que eu tinha tanta essa facilidade em cair na procrastinação. E o princípio do também, ele veio assim, como um antídoto mesmo, sabe? Para virar uma chave e mudar essa mentalidade. Então, eu pensava assim, poxa, se eu já sei que eu tenho essa propensão, pelo meu temperamento sanguíneo, de naturalmente deixar as coisas para depois, de naturalmente não ter urgência, né? De achar que tudo vai dar tempo, tudo vai dar certo. E aí eu acabava deixando, desde tarefas simples até às vezes a coisas mais complexas, né? E aí sim gerava-se, instalava-se ansiedade, caos, urgência. Meu Deus, né? Já tenho o problema da sanguínea, já ser esquecida, distraída. Então tudo isso ia como se fosse assim, ó, coisas que iam amontoando e iam aumentando ainda mais esse reflexo da procrastinação, principalmente. Então, um exemplo, então, o princípio do também, ele veio para girar essa chave, sabe? De pensar, peraí, se eu posso fazer isso aqui agora, tá ao meu alcance, tá dentro das minhas possibilidades, é melhor que eu engatilhe uma coisa atrás da outra, entendeu? E esses dias mesmo, de vez em quando, eu estava até brincando aqui com meu marido. Ele falou assim, nossa, você tá... Tem que ver que esse horário do seu despertador, você tá acordando cedo demais. Eu fiquei lembrando, assim, só fiquei caladinha, né? Meu Deus do céu, e quando eu era uma mulher preguiçosa, que eu dormia até tarde, até a faxineira tocar a campainha, ele não reclamava. Agora que eu tô acordando cedo, para ler a Bíblia, para malhar, voltar. Na hora que eu volto da academia, já li, já malhei, já voltei, já fiz café. Né? Estou dizendo assim, que coisinhas simples vão desencadeando vários tipos de comportamento. Então, assim, hoje em dia, e trazer isso de uma maneira prática para dentro da nossa casa, desde das coisas mais simples da nossa rotina, por exemplo, fez até eu me sentir mais aliviada em pequenas demandas do lar. Por mais que agora os meus meninos já estão assim, né, 9, 14 anos, mas desde quando lá, 5, 6 anos atrás, né, eu me sentia às vezes sobrecarregada. Então, eu comecei a ensinar a eles algumas coisinhas que eles já podiam fazer, que iam me desonerar um pouco. E hoje, isso tá tão, como é que eu falo assim, já é uma vivência tão mais natural, você está entendendo? Que todo mundo já levanta da mesa, cada um já leva o seu prato e o seu copo também. Chega na pia, cada um já lava o seu prato e o seu copo também. Tá, você está entendendo? Era isso que eu ia falar contigo. Porque tem mulheres que assimilam o princípio do também como se fosse um ativismo. E aí cria nelas uma sobrecarga. Mas o princípio não é isso. Porque o princípio ensina a leveza de você completar as tarefas que você inicia. Às vezes você não vai conseguir completar no mesmo dia. Às vezes você tem que colocar uma prioridade primeiro, para colocar o seu tempo ali, o seu olhar, o seu foco. E aí você vai completar aquela tarefa como uma meta. Por exemplo, comecei a organizar o meu guarda-roupa e aí eu não tenho tempo para terminar tudo num dia, eu vou ficar exausta e esgotada. Então eu preciso, até o final da semana, terminar de organizar tudo. Isso aconteceu comigo, Suí, porque a primeira tarefa em que eu fui no Experiência do Lar foi organizar o meu guarda-roupa. E a tarefa dizia assim, você tem que jogar todas as roupas em cima da cama. Gente, quando meu marido foi jogando minhas roupas em cima da cama, ele foi uma montanha. Naquela montanha eu me perdi. Porque eu disse assim para mim mesma, Daniele, você tem coisa demais. Você não precisa de tanto. E você não vai conseguir organizar isso tudo de uma vez. E aquilo me gerou uma ansiedade. Então, eu fui me desfazendo, me desapegando também, que o princípio me ensinou isso, a desapegar de muitas coisas e a saber ser feliz e ser satisfeita com o pouco que eu tenho. E aí não me gerava uma sobrecarga tão grande toda vez que eu ia arrumar minhas coisas. Além disso, quando eu ia viajar, eu já sabia as roupinhas que eu iria levar. Então, o Senhor foi disciplinando um pouco o meu coração com esse princípio. Eu acho que aconteceu um pouco isso contigo, não foi, Sui? Isso, Dani. E eu gosto muito de trazer essa percepção também para as minhas alunas, quando eu ministro esse capítulo, principalmente para tirar o foco de achar que o princípio do também é isso que você falou, do muito fazer. Porque dá a impressão de que, uai, se ela se vê, talvez, numa posição que já, na mentalidade dela, na visão dela, ela já faz
bastante coisa, mas, gente, o princípio do também não é apenas o fazer é uma consequência. O princípio do também, ele mora numa mentalidade e num coração que exala generosidade. Por quê? Desde o momento que se você se propõe a fazer também um algo mais, a entregar além daquilo que é esperado de você, além daquilo que lhe foi pedido, além daquilo que as pessoas normalmente esperariam de você, certo? Se você se propõe a isso, você se propõe com a generosidade do seu coração e não com a obrigatoriedade de apresentar uma tarefa a mais. Percebe? Aí você pode falar, mas não vai fazer diferença nenhuma. No final das contas, você fez a tarefa a mais. Só que é o seguinte, para as pessoas que estão vendo, pode até não fazer diferença. Mas para você, quando você faz pela generosidade do seu coração, você faz aquilo com leveza. Você não sente sobrecarga. Agora, é diferente de quando lhe é imposta. Percebe? Então, o princípio do também, ele é para fluir de dentro de você. Então, ele está baseado na generosidade do coração. Se a generosidade não está aí, meu bem, então o seu muito fazer é só um mero ativismo e aí sim você vai se sentir sobrecarregado. É E muito a importante a gente frisar. Espírito, que o Espírito Santo vai apurando em nós. Então, tem mulheres que vão começar a olhar e dizer assim, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou ganhar o quê com isso? Então, você não está olhando para o Espírito Santo que está canalizando todo aquele fazer seu para uma generosidade. Você não está deixando o Espírito Santo trabalhar essa generosidade. Eu lembro que depois que eu peguei todas aquelas roupas, eu peguei metade daquelas roupas e doei para a obra missionária. Eu disse, eu não preciso de tanto. Então, o princípio me gerou a generosidade. O princípio me gerou o desapego. E aí eu fui olhando as coisas assim. Eu não preciso acumular tanto. Eu não preciso estar com um monte de coisas que eu não vou utilizar e que eu posso doar para várias pessoas e a generosidade ser aplicada. Só que a generosidade não é só com coisas que você utiliza, mas também com dinheiro. Você pode ser generosa com seu dinheiro. E a doação, né, de dinheiro também é uma semente. A doação do seu tempo também é uma semente, porque a gente está aqui agora fazendo essa doação para você, com generosidade. Porque nós poderíamos pegar isso que nós aprendemos, o princípio também, e ficar para nós mesmas, fechar a porta da nossa casa e viver, né? Não sou eu. Exatamente. Só que nós estamos aqui justamente para transbordar da semente que a gente recebeu. Dani, mas por que vocês fazem isso? Porque o Senhor acrescenta mais em abundância. O reino, gente, tem em abundância. E quando a gente divide a nossa semente, quando a gente reparte a nossa semente, o Senhor nos dá novas sementes para semear. E esse é um princípio da natureza, né, Dani? Porque quanto mais o rio flui, mais a nascente jorra. Eu vejo isso lá na fazenda do meu pai, que tem um rio que passa no meio da fazenda, e eu lembro que há quantos anos atrás eu era criança, aquele rio, aquele riacho que passava lá era tão caudaloso. E hoje em dia, eu chego lá, tá aquele córregozinho. E aí eu fui perguntar, pai, o que está acontecendo, né? Ele, filha, tem muitos anos que foi feita uma represa aqui nesse rio, né? Para um gerador de energia. E aí, depois disso, eu venho a entender. Então, é assim como é o código da natureza, é exatamente do reino também. A partir do momento que aquela água foi represada, deixou de fluir, com o tempo, a fonte começou a diminuir. E assim também é conosco. Então, é natural também, quando a gente coloca essa generosidade toda em ação, de querer fluir, de querer transbordar, certo? E tem que começar, aliás, dentro da nossa casa. A nossa casa é o principal lugar. E daqui, então, como uma árvore frutífera que sai para fora dos muros, começa a gerar frutos e alimentar também outras famílias, né? Isso é um princípio bíblico também. O nosso segundo versículo de hoje é Provérbios 31:16, que fala que a mulher virtuosa, ela avalia o campo, ela o compra e com o que ela ganha, ela planta uma vinha. Então, ao mesmo tempo que ela avalia, ela compra, ela planta uma vinha. E a gente está falando muito sobre isso. Então, a mulher virtuosa, ela não desperdiça, né? A mulher que está vivendo também o princípio do também, ela não desperdiça tempo, ela não desperdiça dinheiro, ela não desperdiça a vida dela
só buscando coisas materiais. Ela não desperdiça só olhando para o profissional dela, ela vai e vai colocar tudo em prática que ela recebeu do Senhor. Todas as sementes, quando a gente recebe, o primeiro lugar de plantio, pegue isso para você. É a sua casa, é a sua família. É lá que saem os maiores testemunhos da sua vida. Pense, e o livro fala sobre isso, né, Su? O livro Experiência no Lar fala sobre o legado. Quem somos nós quando nós morremos e as pessoas da nossa família forem falar sobre nós? Nós fomos aquela mulher que foi diligente com a nossa família, que serviu, que teve generosidade, né, que estava pronta ali, né, para atender às necessidades da nossa família. A gente não desperdiçava o nosso tempo com coisas vãs e a gente colocava e canalizava o nosso tempo útil dentro da nossa casa. E eu tenho, se você me permite, Dani, fazer exatamente um parênteses nessa palavra sua, como o princípio do também me ajudou a enxergar essa preciosidade do tempo. Porque assim como antes, né, de eu começar a experiência do lar e tal, eu estava passando por uma fase na minha vida em que eu me via nesse lugar da procrastinação, da preguiça, do desperdício de tempo com coisas inúteis que pouco me aproveriam, certo? Então, depois disso, lógico, também um processo espiritual, emocional, até físico, né? Depois do transtorno compulsivo alimentar que me gerou 30 quilos a mais, então eu obesa, aquilo também me gerava uma lentidão física, ou seja, para tudo contribuía. Mas o que eu quero dizer? Eu até estava falando com um dia desse aqui em casa, gente, eu fico me coçando de nervoso se eu for para parar, sei lá, para assistir uma série de TV inútil. Inútil que eu digo assim, eu tô só passando o tempo. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu já perdi tanto tempo na minha vida com coisas inúteis. Que é como se tivesse acendido uma urgência, uma emergência. Não é que eu tô assim com a síndrome de Marta, não, tá? Do muito fazer. Não é isso. É de ter mudado a percepção de como eu já desperdicei inutilmente tanto tempo com outras coisas não produtivas, que hoje, quando eu me vejo, às vezes, um tempo desperdiçado, eu fico angustiada, entende? Então, o princípio do também, ele trouxe essa ótica e a ótica do legado. Porque pelo exemplo, a gente gera frutos que permanecerão para a eternidade, certo? Quando você falou do legado, eu até tenho anotado aqui, ó, quando o ministro... O meu livro de mentora é todo escrito, tá, gente? Os meus testemunhos ficam todos escritos aqui. E eu lembrei exatamente de um dia que eu ouvi do Davi e da Clara, eu tava deixando eles na escola, anos atrás já. E aí eu dando várias recomendações, não sei o quê. Aí ele falou assim pra mim, mamãe, fica tranquila, você treinou a gente direitinho. Gente, aquilo dá uma paz. Eu acho que não tem frase que a gente mais queira ouvir como mãe. Cara, eu treinei, então treinei. Só que para chegar nesse ponto, tem que ter o investimento do tempo, da energia, da atenção, da investimento de palavras, porque o princípio do também, você também pode exercitar a generosidade, não só no muito fazer. Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Você pode exercitar com palavras. E esse também é um fator que, no quesito do meu temperamento sanguíneo e o colérico, por exemplo, sanguíneos e coléricos, eles falam assim, né, com muito na lata. A gente é muito na lata, né? Muito prático. Se tá com pressa, então, sai da frente. Não tem bom dia, boa tarde, olá, como vai? Não. A gente já vai direto no assunto. Só que o que acontece? Isso fez com que eu percebesse oportunidades, como você estava falando, de exercitar um pouco mais de graciosidade, inclusive ao falar, certo? E em todas essas circunstâncias, você executa o princípio do também. E ele flui do seu coração de generosidade. E ao ponto disso servir de exemplo. E um dia eu pude escutar da minha filha, eu anotei aqui, ela tá aqui ouvindo, ela sabe disso. Eu ouvi assim que ela também deseja ser uma boa mãe, como ela me vê sendo. Aí eu pergunto para você que está aqui me assistindo. Se você tiver uma filha, etc., você consegue imaginar a sua filha dizendo que quer ser uma guardiã do lar, uma mãe, uma guardiã como você? Porque se você não consegue enxergar a sua filha falando isso, o problema talvez não esteja com ela. O problema talvez esteja em
como que ela enxerga ser uma guardiã, ser uma mãe, ser uma esposa. Quais são os valores que inconscientemente você está transmitindo dentro da sua casa. Entende? Então, para mim, esse é o maior legado. Amém, Sui. E para terminar essa live, vamos trabalhar 5 passos. Pega aí as mulheres as canetas, anota, porque esses 5 passos são preciosos. E de cada passo que eu falar, Sui, eu queria que você trouxesse uma frase que te incentivou a isso, né? O primeiro passo para você aplicar esse princípio na sua vida é: consagre ao Senhor tudo que você tem, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Pode falar, Sui. Comece o seu dia com isso. Eu chamo de rotina sagrada, que eu aprendi, eu escutei isso e para mim fez muito sentido. A rotina sagrada, tudo que você fizer no seu dia que de alguma forma te conecte a Deus. Esse é o princípio da primícia. E o princípio da primícia, ele é como assim, ó, se você abençoa a primeira coisa daquilo, é uma consequência que todas as outras que vierem também serão abençoadas. Então, consagrar ao Senhor é nesse sentido. E essa rotina sagrada, quando você executa que eu digo assim, né? Se é orar, se é ler a Bíblia, se é ter um momento ali seu a sós com o Senhor, você sabe o que é que você faz no seu dia que te conecta a Deus, não sabe? Então, que isso seja o seu primeiro. Quando você faz isso, ele faz 2 coisas, igual eu falei. A primeira é de abençoar. Tudo que você abençoa, a primícia abençoada abençoará todo o restante. E segundo, agora é um resultado prático. Posso falar, Dani? Vai ajudar você a ativar a sua feminilidade, a originalidade do reino. Porque muitas mulheres que eu também estou atendendo, também na consultoria de análise de temperamento, elas vêm falando, Suelen, por que que eu não me sinto assim? Eu queria tanto ser mais feminina e etc. Quando a gente vai fazer um raio-x, um mapeamento e etc., a gente enxerga aqui como que está a sua conexão com o Senhor. Porque para você se colocar na posição de guardiã, de feminina, de mãe, de esposa, você primeiro tem que fazer uma coisa que é necessário. E ela acontece quando você se conecta com Deus. Sabe o que que é? É o movimento de rendição. Tipo, eu me rendo. Estou aqui. Aí sim, todo o resto do seu dia acontece. É fluir, né? Segundo passo, Sui, é Provérbios 31:17, dizendo que a gente tem que entregar-se à vontade, com vontade no trabalho do lar. É aquele versículo que esse é um que eu falo muito para o meu filho fleumático. Filho, tudo que você botar as mãos para fazer, faça com todas as suas forças, como se fosse para o Senhor, né? Porque o temperamento fleumático, ele tem muito isso, assim, né? Para que eu vou gastar energia com isso? Ele tem muito essa mentalidade do economizar energia a todo custo. Isso aqui... Então, vamos falar de, tipo assim, filho, você não está fazendo só para agradar a mamãe, você não está se dando o seu melhor só para agradar o professor ou o papai. Pense que você está agradando o coração de Deus. Então, quando a gente coloca essa motivação, você fala assim, mas o resultado vai ser o mesmo. Não. A motivação, ela desencadeia todo um processo que vem em seguida. Amém. Passo 3. Seja uma boa administradora de tudo que você já tem, como bons mordomos do céu. Essa passagem, né, principalmente da parábola dos talentos, ela sempre falou muito ao meu coração, desde a adolescência. E aí eu penso assim que quando você se enxerga apenas como uma cuidadora daquilo que o rei te deu, eu tirei aquele olhar principalmente quando eu estava lá no auge da compulsão alimentar. A gente tem muito isso, às vezes, com o cuidado do nosso corpo, o cuidado com aquilo que é nosso. Quer saber? Quando é o do outro, eu vou cuidar direitinho. Por exemplo, pegava uma roupa emprestada de uma amiga. Meu Deus do céu, vou levar na lavanderia para lavar, porque é da amiga. Mas e se fosse a minha? Jogo na máquina de qualquer jeito. Estou trazendo uma analogia só para a gente entender. Quando você entende que desde o seu corpo, e essa foi também uma chave para mim, né, que me ajudou que Deus usou ali para liberar a cura e sobre a compulsão alimentar, o meu corpo como templo do Senhor não é meu somente, certo? E todas as coisas que Ele me der. Então isso traz, eu acho que um olhar de mais autorresponsabilidade. Para mim fez muito sentido. É verdade.
Passo 4. Ajude os necessitados e faça a semente entrar em movimento. Abra sua casa, abra sua mesa. Exatamente. E esse é um anseio, porque quando a gente vai estudar lá no livro de Atos, na igreja primitiva, né, a gente vê tanto essa comunhão do partir do pão, do partilhar a mesa, né, do partilhar aquilo que eles tinham naquele momento. Não estou falando que hoje a gente vai voltar à lógica literal, mas o que eu quero trazer é o princípio por trás disso, que existe muito e é trazido, e ele entra pelo princípio da hospitalidade. A bênção da hospitalidade, ela é uma maneira de executar isso de forma prática, certo? Então, quantas vezes a gente, hoje, no nosso mundo de hoje, a gente vive sempre com muitos não me toques, né? É o meu espaço. Então, assim, não invadam o meu espaço. Eu sei que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Nossa, imaginar abrir a casa para pessoas que eu nunca vi na vida e sentar no meu sofá para eu mentoreá-las, meu Deus. Mas a gente não imagina que quando isso flui de uma maneira natural para o reino, ele volta dobrado em bênçãos para nossa casa, para nossa família. Amém, Su. E o último passo que a gente está aqui ensinando é ensine para aprender mais. Quando você ensina, você cresce mais rápido. E eu quero saber como Suelen é hoje como mentora do Experiência do Lar. Gente, nada como a experiência de você se colocar nesse lugar de transmitir. Porque gera em você um temor. Eu não vou falar medo, é diferente. Medo é uma coisa. O medo te paralisa, ok? O temor é um reverente respeito. Então, assim, eu entendo com tanto respeito, né? Então, assim, o temor, agora que vocês entenderam, um reverente respeito tão grande pela palavra de Deus, pelos princípios que o Senhor revelou, né? Através dessa mentoria. E trazer isso para outras pessoas faz de mim me colocar nesse lugar assim, cara, eu sou responsável por aquilo que eu estou transmitindo. Então, me coloca nesse lugar de, é verdade, eu estou vivendo isso. E eu falei isso com a minha filha hoje. Falei com ela hoje. Filha, mentorear não é apenas ensinar, mas mentorear é transmitir aquilo que se vive. Eu até postei isso nos meus stories hoje, que ela estava aqui fazendo um bolinho de polvilho, e aí eu estava comentando sobre o princípio do também. O bolinho já estava pronto, já estava frito, mas ela quis passar na farofinha de açúcar com canela também, né? Então, assim, é trazer isso para nossa vida. Aí você faz essa reflexão. Eu tenho condição, mas isso de maneira que isso não seja paralisante. Então eu preciso primeiro viver todos os princípios, que a minha vida esteja toda em ordem, toda 100% e etc. Só assim eu serei mentora? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que se você assume um lugar de responsabilidade, mesmo que você ainda não esteja plenamente, como é que eu posso dizer, madura naquele princípio, mas se você se coloca no lugar de aprender enquanto ensina, o Espírito Santo, com certeza, ele completa a obra no seu coração e das pessoas que estarão com você. Para você que está aqui, nós estamos finalizando essa live. Me diz aí, você gostou dessa live? Você conseguiu pegar alguns passos e você disse assim, quero começar a aplicar esses passos na minha vida. Eu quero iniciar essa mudança. Meu lar precisa de transformação, precisa de algo novo do Senhor. Me diz aqui, eu gostei dessa live, foi maravilhosa, E nossa segunda-feira, todas as segundas desse mês de janeiro e o mês de fevereiro, nós vamos estar aqui fazendo essas lives para você entender os princípios do curso Experiência do Lar e trazer um passo a passo para você aplicar mais rapidamente na sua vida. E eu quero justamente convidar você, por exemplo, que é de Brasília, a Suelen vai abrir a casa dela agora em março, Suíço. Finalzinho de março, vou começar, já eu vou anunciar a abertura das inscrições. Já tem mais de 20 nomes na lista de espera para 10 vagas apenas. Então, assim, na hora que eu abrir, vai ser rápido. Então, vocês têm que ficar bem atentas lá no meu Instagram. Sim, e para as mulheres que já fizeram esse curso, também vamos estar abrindo agora
a transformação para mentoras, né? Sui fez esse curso comigo, né? Foi minha aluna. Depois de 5 anos, fez o curso de formação de mentoras e está aí com a casa aberta, fluindo e trazendo muitas mulheres para a mesa dela. É cíclico, gente, quando você passa pela transformação. E aí, quantos lares estão sendo restaurados, né, Sui? Quantas mulheres estão edificando as suas casas? Tem mulheres que estão com as casas em ruínas e precisam de novos tijolos para ir colocando, né, as colunas no lugar, colocar um telhado novo, né, rebocar as paredes. Então, a Suelen está com a mesa aberta da casa dela para que você participe, né, como aluna. E você que já foi aluna e quer se tornar uma mentora, eu também estou com as inscrições abertas, Sui, quero anunciar essa novidade. Estou muito feliz. Dani, você vai abrir a sua casa? Agora não é tempo. Agora eu quero me dedicar a estar instruindo as mentoras, a estar abrindo novos lares, né? Estar viajando esse Brasil, indo também ali abrir lares na África e na Ásia, para que novas mulheres sentem à mesa com essas mentoras maravilhosas que precisam desse apoio, tanto emocional, né, Sui, como espiritual. É importante caminharmos juntas, uma trazendo experiência para outras. E o Senhor me convocou para isso, para algo muito específico, que é trazer essas mentoras abrindo as suas casas. Então, você tem que partir de um princípio, de um início. E o início é você se tornar aluna, né, Suelen? Se tornar aluna do curso Experiência do Lar, passar por todo o curso de 7 semanas juntas, né, com as mentoras que estão aí no Brasil todo, e depois fazer a mentoria e abrir a sua casa, e nós vamos te ensinar a fazer todo passo a passo. Estou muito feliz em retornar à Experiência do Lar. Nossa, eu estou assim maravilhada com o que o Senhor está fazendo. Já tenho muitas mulheres me procurando, né? Assim, agradecendo ao Senhor o meu retorno. Eu estou muito feliz com as mensagens de carinho, de gratidão a Deus. Mas eu sei que eu voltei para fazer algo específico, né? De muito diferente do que eu fazia antes. E eu estou com o coração muito aberto para isso e creio que o Senhor já está, né, encaminhando. Agradeço nessa live publicamente ao apoio da Trina Titus para esse meu retorno. Ela me acompanhou um tempo, me deu um apoio espiritual, emocional. Foi importante para mim. E eu me sinto agraciada pelo Senhor por ter tido essa oportunidade de estar junto com ela. E agora dizer, vamos trabalhar juntas, retorne. Você é uma peça importante no curso Experiência do Lar. Então, eu estou de volta e quero, né, agradecer a todas que oraram por mim, que estiveram esse tempo, né, juntas. E já estão aparecendo aí alunas, ó, para fazer em Brasília. A Suelen vai estar abrindo o curso, né, presencial na casa dela em março. Tem lista de espera. Entra lá no Instagram da Sui. Vai lá em cima aqui, onde eu estou apontando. Abre aí, que lá tem o nome da Suelen. Segue a Suelen, manda para ela um direct. Como também no link da minha bio já tem um formulário para você preencher, se você quiser, né, ser uma mentora e também escalar você para outras turmas do Experiência do Lar, porque nós temos um time de 89 mentoras. Então, assim... Eu já tenho alunas minhas, formadas por mim, que já querem se tornar mentoras, que já querem abrir as suas casas, e eu vou mandá-las para você, porque aí elas vão estar muito bem assessoradas, como eu fui. E a gente vai fazendo essa troca e o Senhor vai tudo multiplicando. Gente, a gente só tem a posse da semente. Quem dá o crescimento é o Senhor. Então, Sui, já estamos aqui adiantadas na hora. Faz o nosso print. Foto. Deixa eu tirar aqui os comentários, gente. Só um pouquinho para a gente bater a nossa foto. Pronto, bati a nossa foto. Sui, muito obrigada. Gente, se você, né, tem gratidão a Deus aí, coloca assim, obrigada, meninas. Estejam na próxima segunda-feira junto conosco. Nós vamos trazer novos princípios para você, com essas lives tão dinâmicas, e colocar em prática em pouco tempo. E não esqueça, faça o curso de Experiência no Lar para você ter a experiência completa. Aqui você só vai receber as dicas. Não se sinta saciada pelas dicas. Faça o curso completo. Tem uma experiência de caminho. É muito importante. É muito mais profundo do que isso. Isso aqui é como se fosse só uma degustação.
Então, Márcia, o livro é Experiência no Lar, da Dev Tyler, tá? Tá aí na mão da Sui. E também nós trabalhamos dentro do livro, todo baseado na Bíblia, Provérbios 31, que eu trouxe vários versículos aqui. Assiste a live completa, compartilha com a amiga. Nós estamos aqui para te ajudar. Lembre-se, é uma acendendo a lamparina da outra. Não deixe com que a lamparina da sua amiga se apague. Foi isso que aconteceu conosco, né, Sui? A gente pegou uma... Eu estava no meu início, você estava no seu início e nós já temos juntas caminhando aí 6 anos, gente. 6 anos de caminhada, né, Sui? Verdade. Aprendendo uma com a outra, incentivando uma a outra, crescendo juntas, né? O Mulheres do Alto veio dessa nossa junção, né? E eu louvo a Deus porque eu aprendi muito com você também nessa caminhada aí de 6 anos. Amém. Meninas, tchau, Beijo, Sui. obrigada. Cheiro, obrigada, meninas. Até segunda.